Sensei Akira Tsukimoto no Ikeda, no Fujiwara, no Kami, seu nome completo de samurai. Quando desencarnou, recebeu o nome de Shokaku, iluminado pela lua, né? Uma outra forma de pronunciar o seu nome, Tsukimoto, kanji que significa luz, e de Akira, e Tsukimoto, a lua iluminada pela luz. Sensei Akira. Os 5 principais ramos do clã Tsukimoto estão em Okayama, Kanagawa, Osaka, Hyogo e Chiba, além do Brasil e de algum pessoal na Europa e nos Estados Unidos. É na província de Okayama que temos então a pequenina cidade de Mimazaka, aonde nasceu o santo da espada, o Kensei, o famoso Miyamoto Musashi no Kami no Fujiwara. E também lar do Maniwa Nen Ryu, que é um dos estilos da família do Sensei Tsukimoto. Também é lar das famosas espadas Bizen, da tradição Bizen, do Osafune Bizen no Nagamitsu. Então, esse é o contexto do lugar onde o Sensei veio, da onde o Sensei veio. Então, a filiação do Sensei, Tokusaburo Tsukimoto e Misao Tsukimoto. Os seus avós paternos, Shintaro Tsukimoto e Kosayo Tsukimoto. A origem da família foi da província de Chiba, e depois eles migraram para Setsu, em Osaka, depois onde serviram os Toyotomi, posteriormente serviram aos Ikeda e aos Tokugawa. No Brasil, eles se dedicaram à lavoura, de café, basicamente, uma vida muito complicada, cheia de necessidades, e depois o Sensei estudou e se tornou técnico em eletrônica. O Sensei nasceu em 1928 e veio para o Brasil então, porque ele estava a caminho já do Brasil por conta da imigração japonesa. Ele nasceu no navio, como eu disse, então ele recebeu a nacionalidade dos seus ancestrais no Japão. Sensei recebeu seu Menkyo Kaiden nos anos 70 e um outro Menkyo Kaiden de Musoji Kiden Eishin-ryu em 1998. Além de tudo, também tinha Menkyo Kaiden em Shokoryu, Menkyo Kaiden em diversos outros estilos, e alta graduação entre 6º a 9º Dan em diversos estilos. Recebeu a homenagem do 10º Dan pela Sogo Bujutsu do Japão. E esse era o nível de Budoka que viveu no Brasil. Era um poeta erudito de Kyogo. O Kyogo é o latim japonês, o japonês antigo. Sabia ler o Kojiki, era versado em poesia waka, poesia shigin, poesia tanka, e também na poesia haikai. Era um erudito também de teatro no e de diversas danças como o Nihon Buyu, o Kembu e o Shibu. Foi aluno de mestres muito antigos aqui no Brasil, a começar pelo fundador do Kendo e do Gekiken aqui no Brasil, Kikuchi Enju Tatsukuni. Isso em Pereira Barreto e ali na região também de Marília e de Oswaldo Cruz. E era um homem singular, capaz, muito capaz, sabia utilizar várias armas, dentre elas também o Gazawara e o Mire, o estilo de arco e flecha de Kyujutsu. Então o Sensei era versado em Yarijutsu, Naginata Jutsu, o Sojutsu, era versado em Jojutsu, Bojutsu, todas as armas do Kobudo de Okinawa. Sensei era versado também em Sumo e Jujutsu, em 3 estilos diferentes, além do Judô Jigoro Kano. Então, o Sensei passou muitos anos aqui no Brasil e depois retornou ao Japão, onde ele morou no Japão
por 7 anos, isso na década de 90, né? E lá ele foi estudar, trabalhar e também confirmar os seus Menkyo Kaiden e sua elevada graduação. Existe um erro que falam sobre ele, que ele era um Kendoka de baixa qualificação. Sensei recebeu o terceiro dan do Butokukai. Isso resolve o problema. Tá? O equivalente mais ou menos a um sexto ou sétimo dan de Kendo no tempo moderno. Então, alguns mau caráteres, que se dizem praticantes de Kenjutsu, falaram que o sensei era um Kendoka de terceiro dan. Não, ele tinha o terceiro dan do Butokukai. Assim como o Hozumi Sensei, também o sensei que deu início ao Kendo em Jundiaí, tinha terceiro dan do Butokukai. Cada dan do Butokukai antigo valia por 2 dans atuais. Essa é a questão. E mesmo que o fosse, bom, o Sensei Akira Tsukimoto Akira Sensei foi campeão várias vezes também de Kendo, né? Era característica dele um golpe tão forte que às vezes até desmaiava o oponente, né? E hoje o pessoal só, né, toca com a espada, né? O pessoal tinha um certo receio de lutar com ele e essa tradição foi passada tanto para mim quanto para o meu irmão. Nós somos mestres que cortamos aço e pedra. Eu recebi essa instrução do nosso mestre. Os anos que o sensei treinou com o Kikuchi Sensei, que foi simplesmente o maior mestre de Kendo de todos os tempos aqui do Brasil, aluno do Nakayama Hakudo e do Negishi Shingoro. Então, essa é a estirpe do qual veio nosso mestre. Muito diferente de pessoas aí que só se dedicam a bater bambu, com todo respeito. O sensei era um mestre da lâmina viva do Shinken. Recebeu no Japão o sexto dan de Iaido, de Seitei Iaido. Treinou também simplesmente com um dos maiores mestres de Iaido de todos os tempos, Haruna Sensei, que também foi um grande mestre de Nitoi Chiryu, junto com o Imai Soke, né, do Ryoho Niten Chiryu. Bom, e aí tem hoje aí a turminha que fala sobre Niten Chiryu. Outra coisa de Niten Chiryu que o sensei dominava era da tradição dos Hosokawa, né, o Eimei-ryu, que é o primeiro estilo que o Miyamoto Musashi, e se ele fundou algum estilo, foi Eimei-ryu. Foi a primeira escola que o Musashi fez, que é uma escola mais voltada para usar 2 Shinken simultaneamente. Tudo isso documentado com fotos, filmes. Sensei ensinou muitos anos, tanto no Bunkyo, quanto no Yamagata Kenjinkai. Assim como também abriu as portas para que pudéssemos ensinar no Fukushima Kenjinkai, por exemplo, Niwate Kenjinkai e tantos locais que nós pudemos então ensinar o Aichi Kenjinkai também, no Osaka na Niwakai, enfim. Tsukimoto Sensei era amigo pessoal dos fundadores da Gorinkai e da Ryujinkai do Brasil, ambas organizações que sempre mantiveram a cultura dos samurais. Entenda que quando a gente fala samurai, eu estou falando samurai tradicional, de verdade. Não confundam com as pessoas que só treinam Kendo. É diferente. Você pode treinar Kendo e não ter nada a ver com a cultura samurai. Aliás, 90% dos praticantes de Kendo são isso. Quando a gente está falando de samurai, a gente está falando de Koryu, a gente está falando de estilos antigos e da cultura bugeisha, e que requer outros conhecimentos além de só saber lutar Kendo. Do nosso dojo, no Seishin Koryu Dojo, no Kenshibu Budo Tanrenkan, no salão de treinamento do Koryu Dojo, o Keppan é uma questão importante. São questões de samurais, ou seja, você tem um juramento para com a escola, não é uma coisa tão simples assim. Não há dinheiro que pague esses ensinamentos.
Ou você é ou você não é. Ok? Então, tudo é voltado para o treinamento estratégico, Ryoho, a estratégia espiritual, estratégia mental, estratégia política, social, religiosa. Ryoho é uma palavra muito complexa. E então isso não é da esfera do esporte. Simples assim. Além de tudo, ter que dominar as tradições culturais, a cerimônia do chá, o Zen, o conhecimento do Shinto, da religião antiga do Japão, etc. Isso tudo tem a ver com samurai. Né? E também a questão do Bushido. Bushido como os ensinamentos orais e não meramente ler um livro do Inazo Nitobe e achar que está seguindo o Bushido. Não é isso. Bushido, se a gente pode falar, o caminho do guerreiro, ou Shido, né, praticamente, né, como diria Miyamoto Musashi, o Take no Michi, né, o caminho do guerreiro, ele é outra coisa. E você só pode trilhar esse caminho se você receber a transmissão, o Inka Dencho, de um mestre digno e real da tradição. E mais ainda, você tem que permanecer fiel. Por isso muitos passaram no dojo e muitos caíram. E quem está no dojo até hoje é da tradição. É assim que funciona. O Bushido você não serve a vários mestres, você tem um mestre. Então o Shinto-ryu é a nossa casa, né? E o Koryu Dojo é a reunião entre Shinto-ryu, Yagyu Shinkage-ryu e Aizu Kage-ryu. São 3 estilos potentíssimos que foram preservados aqui nas tradições brasileiras, reconhecidos no Japão, em Fukushima, pela Nihon Sogo Budo do Japão, federação essa que fazemos parte né, desde sempre. Né? Então nós não temos que dar essas satisfações para outras pessoas nesse sentido. Koryu Dojo é dirigido por Otaki, né, Jason Sensei Ryujin, por mim, Sukemasa Sojobo, e pelo Sensei Marcelo, né, Suinembo Fuchimoto Sensei. Todos nós chegamos ao 9º Dan e somos Hanshi. E é um dojo que já tem 100 anos de tradição no Brasil. E existimos até hoje, graças a Deus, sempre convidados representando a colônia japonesa, com muita honra. Então esses são os frutos que o Tsukimoto Sensei gerou, os seus grandes amigos, Misawa Sensei, Hosokawa Sensei, Yagyu Sensei, né? Hiroshi Yagyu Sensei. Então, essa é a turma. Hiroshi Yagyu Sensei, descendente direto do Yagyu Matajuru Jubei, também viveu aqui no Brasil. Né? E esses mestres todos, a nossa tradição foi passada para os filhos, né? Da nossa família, graças a Deus. Infelizmente, da família do Tsukimoto Sensei, temos aí uma sobrinha neta dele que está treinando com a gente, né? A Ikeda-san, né? E o restante, infelizmente, não seguiu o caminho, né? Mas temos aí a nossa querida Sandra Akemi, né? Tsukimoto, né? Kodama, né? E temos aí também o Edson Tsukimoto, que são filhos do Sensei. E eles têm os seus filhos, etc. Tá bom? Mas, infelizmente, o ramo da família não seguiu a tradição. A tradição está aberta sempre, claro. Também tivemos da família do Yoshimatsu Sensei, a nossa querida Ana Yoshimatsu, treinando conosco, que agora está no Japão. É uma querida nossa, e assim como toda a família do Yoshimatsu Sensei. Né? Tsukimoto Sensei é o herdeiro do Mitsuji Yoshimatsu Sensei. Tá? Isso daí é uma coisa que falam besteira aqui no Brasil. Tem questões aí sobre o diploma do Guimarães que não é daquele jeito que ele disse. Né? Isso tem a ver também com o que está escrito em japonês, a forma de transmissão da letra do Menkyo Kaiden. Ele recebeu um diploma de Kyo e não de Menkyo. Kyo significa autorização. E no final, Menshu, sobre
autorização. Então não é a palavra menkyo, mas sim kyonomen. Então são duas coisas diferentes. Não dá para ser um Menkyo Kaiden estudando 7 katas. Shintoryu é extremamente complexo, tem um monte de katas, né? E a tradição do qual César Orti segue não tem mais muito a ver com a tradição original dos estilos de Shintoryu. Já está modificado, muitos mestres saíram por causa disso. O Shintoryu em Tóquio, ele seguiu um outro caminho aí já há muitos anos, e nós temos muito respeito por todos também, mas não funciona assim. Hoje vim demonstrar para vocês uma espada maravilhosa aqui do nosso acervo. Essa espada eu tenho muito carinho nela, porque ela é uma herança do Iaido aqui, do Iaijutsu aqui no Brasil, porque ela é uma espada que pertenceu ao sensei Mitsuji Yoshimatsu, e ela foi presenteada ao meu mestre sensei Akira Tsukimoto por anos que ele treinou ao lado de Mitsuji Yoshimatsu sensei. Era um katana do Yoshimatsu sensei. É uma espada de batalha, uma espada de combate da guarda imperial japonesa. Ela está neste momento com uma montagem Gunto, que foi a montagem que o sensei Yoshimatsu utilizou a vida inteira com essa espada, porque ela foi usada na Primeira Guerra Mundial, né? Na época da Primeira Guerra Mundial. As pessoas não sabem, mas o Japão lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aliás, essa espada ela vem desde a época da guerra contra a Rússia, né? Com as batalhas de Port Arthur, enfim, né? do general Nogi Maresuke. Então o Japão ele lutou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial o Japão foi aliado dos Estados Unidos e do Brasil. Depois, na Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou aliado do eixo, né? Da Alemanha e da Itália. Enfim, e acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Japão foi vitorioso. Essa é uma espada então que lutou nessas batalhas. Ela é muito pesada, ela tem em torno de quase 2 kg de peso. É uma espada para cortar capacetes, armaduras, é uma espada de batalha. E ela foi feita, ela foi forjada no período Azuchi Momoyama. E está assinada também, depois a gente passa os detalhes dessas questões, dessas espadas. E ela tem um Ayasuki Hada belíssimo, em Tamahagane. É uma espada rara, pelo seu tamanho também, ela é bem grande. Para a estatura japonesa já da época do Azuchi Momoyama, já não era uma espada comum, não era uma espada qualquer, era uma espada de um general. Pelo seu tamanho e envergadura, ela tem 78 centímetros só de lâmina, né? E ela tem 2,14 metros de envergadura. Então ela não é de um tamanho comum de um Gunto da Segunda Guerra Mundial, ou muito menos de um tamanho de uma espada comum do período Azuchi Momoyama. Uma espada raríssima. E mesmo com essa montagem, eu faço Iai com ela normalmente, né? Com esse peso também. É uma questão de você estar acostumado com a arma para um guerreiro. O sayá dessa espada ele é feito de aço e madeira, aço, e depois ele é recoberto deste couro antigo para combate, né? E ela tem essa trava de cavalaria que o koiguchi dela é travado para que ela não caia no chão, né? Ela não se solte da bainha. A própria bainha dessa espada é uma arma, né? A bainha pesa 1 kg. Então o peso total dela montada é quase 3 kg, aproximadamente. E ela é uma espada maravilhosa, feita para utilização
rápida. Olha os detalhes, tá? Então, essa espada maravilhosa que faz parte da história do Iai aqui no Brasil. E eu e meu irmão somos herdeiros dessa espada maravilhosa. Então foram anos e anos de dedicação, treinando todos os estilos que compõem Shintoryu Shinken Bujutsu Tsukimoto Ha, treinando habilidades importantíssimas com Shinken, treinando Kenbo, Shibu, Shigin, treinando Teatro No, dando aula para atores, né, curso de formação no Instituto Stanislavski aqui em São Paulo, trabalhando com produtoras de cinema, com produtoras de teatro, anos e anos dedicados à arte, com poesia, música, e principalmente as artes corporais. Então tenho certeza que mantivemos firme o nome do nosso mestre e as tradições que aprendemos. Agora, Shintoryu não é um estilo normal, não é um estilo desportivo, né? Não é um estilo com a métrica do Seitei Iaido. É um estilo que manteve as suas formas de combate inalteradas. Aqui é Marcelo Sensei usando branco e preto, exame dele na Federação de Iaido, e ele foi também campeão de Iaido, vice-campeão também brasileiro, campeão sul-americano, enfim. Então, é aquilo que eu já falei, aonde os outros pisam, nós somos bem-sucedidos também, né? Então, tem essa questão. Tem alta graduação em Iaido, né? Tanto aqui no Brasil quanto no Japão, meu irmão. Apesar dele não se dedicar mais ao Iaido moderno, que é bonitinho, né? É uma graça. E nada contra o Iaido moderno, é importante a gente entender isso. Iaido moderno não foi feito para combate. E eles sabem disso. As aplicações do Iaido moderno são filosóficas. Praticamente não tem kumitachi, e as questões que se colocam em como utilizar os katas numa situação, elas não são reais. Elas são inverossímeis. Só vou dizer uma coisa: o único kata de Iaido moderno que realmente funciona, e isso se souber treinar, é o Ippon-me Mai, só. O Kenagashi, um bom espadachim, quebraria a sua espada no meio, essa que é a verdade, cortaria o seu pescoço. Tsuka-ate, os tempos são impossíveis de serem aplicados contra dois oponentes. Você sempre vai ser apunhalado pelo oponente que está às suas costas. O Gohon-me, do jeito que é praticado, né, o Kesagiri, o Tsubame Gaeshi não é o Tsubame Gaeshi que Sasaki Kojiro utilizava, portanto não tem muita validade. Iroppon-me Morotezuki, o sexto kata, mesma coisa, não dá para enfrentar de verdade oponentes. Echigo no Yusho, Uesui Kenshin no Mukuiru Seisei to Kai no Moushou, Takeda Shingen no Shikusuru Hoshūgun to Saikawaと千曲川の流れに挟まれた川中島を舞台に永禄4年9月10日早朝、深い川霧をついて開始された。凄惨な死闘は日本史上勝手例を見ぬ大激戦と言われた川中島剣舞でございます。お送りいたしましょう。正越海よりアドリアーノ・マルセーロの2人です。
Como vocês estão vendo, da tela da televisão, porque não tinha como converter. E aqui começamos então o Shintoryu na Tsukimoto Ha Kenjutsu, né? Terceiro kata, obviamente modificados, né, para apresentação em público, né? Você não apresenta Shintoryu com os movimentos totais e corretos, né? Shintoryu se treina só quem treina. O estilo nunca é apresentado com a sua forma completa de utilização, ou seja, uma versão para apresentar em público isso aqui. Depois vamos para o Komitachi, depois Yaijutsu, Batojutsu, também novamente tudo modificado, né, para apresentação pública. E aí por último o Tameshigeri, né, sem pedestal, né, o tatame era muito mole, a gente colocava umas madeirinhas no chão só para não sujar muito o tatame, uns panos, colocou o ará em cima sem apoio nenhum, com bambu, e aí eu fiz os cortes. Então aqui eu era Chuden, equivalente a sexto dan. Foi um dia muito especial. Depois eu tirei sexto dan Renshi, sétimo dan e agora atualmente sétimo dan Kyoshi.
Secreto. A gente vai fazer agora. Alguém vai reconhecer isso de algum filme aí, relativamente famoso, porque é só parecido, eles não fizeram inteiro lá. Deixa eu puxar mais pra cá. Aqui. Começar. Please
Isso para vocês verem.
Sabe quantas aulas nós tivemos de Tameshi Giri com o Tsukimoto Sensei? Uma única aula. E aprendemos a cortar jornal. E aqui, cortando jornal com um Bokuto. Chama-se Shunpo Giri, né? Com a Bokuto. É difícil, tem que treinar. Eu também recebi o 5º Dan no Kundo, né? Coreano. Além do 9º Dan que tenho no Japão. E mais troféus, Iaido, Kendo, um monte de medalha, diplomas, elogios formais, elogio da Casa Imperial do Japão, elogio do Ministério da Cultura no Japão, enfim, e mais toneladas de medalhas, enfim. Quem tem mestre, e nós tivemos excelentes mestres, e claro, Tsukimoto Sensei, prêmio de Tameshi Giri, de Batojutsu, tanta coisa. Então, quem aqui, a condecoração que eu recebi do Exército, vocês veem aqui, foi um dia memorável. O Ishida Sensei também tem uma, eu tenho outra. Meu irmão também recebeu condecoração da Embaixada do Japão, do Consulado Japonês, e diversas entidades. Então, isso aqui é o caminho, né? E a gente não faz pelo ego. Pelo contrário. Uma vez vieram falar que a gente não podia usar a palavra Iaido. A nossa resposta foi: vem aqui no dojo modificar isso. Todo mundo sabe aqui o quanto somos gentis. E somos mesmo. Takahashi Sensei uma vez nos falou, a voz dele era assim mesmo, tá? Fica aí fazendo suas dancinhas, então vai lá, ganha campeonato, mostra que vocês são bom, tá aí. Então Takahashi Sensei já tá no céu, mas ele falou essa pequena asneira, e amávamos muito ele, viu? Foi um dos nossos mestres lá no Kabukan, no Seishin Kabukan. O nosso dojo é o Seishin Koryu Dojo. Todos vieram do Seishin Dojo lá de Pereira Barreto. Então ele falou, ganha medalha, ganha campeonato. Tá aí, ganhamos. Só porque nos irritou, a gente foi lá e pumba, ganhamos um monte. E medalha dos grandes mestres que eu e meu irmão temos, publicações no Brasil, publicação no Japão, publicação nos Estados Unidos, publicação em federações da Europa. E como a gente falou, isso tudo abriu caminho para a nossa carreira no Japão. A gente não fala isso por convencimento, mas sim porque é a verdade. Então, trilhamos esse caminho graças também a Haruka Yamashita Sensei, que foi meu primeiro mestre de Kendo. E aqui, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos de idade. E a gente já se apresentava no Festival do Sakura há anos. Primeiro Tameshi Giri feito lá na Federação de Kendo, né? Fizemos várias vezes. Aqui nosso amado Yoshimatsu Sensei, mestre do meu mestre. E aqui com 20 anos de idade. Acho que aqui era Sandan. Muito tempo dedicado. Né? Hoje estou com 55 anos de idade e muitas medalhas e medalhas e mais medalhas e mais medalhas. Que o Kabukan, antigo Kabukan. Enfim. A experiência de treinar com Tsukimoto Sensei era toneladas de katas, toneladas de wasas, muito Kihon, mas muito Kihon mesmo. Muito Kihon pra valer. Até você literalmente fazer xixi sangrando, escurinho. Você olhar e falava, não tá bom, não tá mijando clarinho, não tá bom. E ia de novo pro treino. Kakaregeki e kirikashi pesadíssimos. Não é, o kirikashi que vocês fazem no Kendo não é a mesma coisa dos kirikashis antigos. Tomejito Sensei, nossa, quantos mestres, quanta saudade de todos eles. Kyohara Sensei. Meu irmão foi aluno também do Isao Maki, o Super Samurai. Isso.
Então essa é a turminha com quem a gente anda, né? Sempre aqui o Ishida Sensei, meu amigo pessoal, também me ensinou a forjar a espada. O Shinzato Sensei e o Sensei Akira. Meu irmão como árbitro lá na Federação de Kendo. E, enfim, e também nos dias dos exames. Enfim, e estamos aí, né? Faz parte do caminho. Kunio Oda Sensei, meu mestre de forja, também junto com Ishida Sensei, Yoshitaka Kyohara Sensei, e ele aqui, Yoshitaka Kyohara Sensei, e Yoshisuke Ura Sensei. Isso aqui é a armadura do Yoshimatsu Sensei. Se você pensa que você aqui é o pessoal, os alunos de Santos, se você pensa que você treinou na Ginatata, etc., não. E aqui um monte de faixa preta que demos aula. Montes e montes e mais montes. A partir daí a gente vai fazer uma licitação, uma coisa. Campeonato para todos. Fizemos campeonato semana passada, deu tudo certo. Tenho certeza que aqui será um ótimo evento de confraternização e amizade. Satisfação que recebemos todos os irmãos marciais aqui hoje no campeonato da FIGAN. FIGAN, um sonho de liberdade marcial, as artes marciais tradicionais, que são pouco representadas às vezes no nosso país. Nós temos sempre mais ênfase só no esporte e nós queremos também a tradição, nós queremos também a cultura, nós queremos também a educação marcial, né? E acima de todo, o que nos une, além da arte marcial, do amor à arte marcial, é a amizade, é o respeito. E FIGAN é respeito. Federação Internacional de Gekiken e Artes Marciais, ela prima Ippon-men, primeiro assalto. Show! Hajime! Chama o VAR aí. Chama o VAR. Divergência? Não, alguns torneios têm VAR. Alguns torneios também para isso. Divergência de arbitragem, 0-0. Prepara. Hajime! Suou! Técnicas nunca antes vistas nesse esporte. Terceiro assalto. Hajime!
3-1. Olha esse Adriano. E o vencedor da disputa da presidência da Figana Adriano Pereira. Atenção, atletas que vão participar da modalidade de Kendo. Saudações a todos, aqui quem está falando é o Sukehiro e eu vim mostrar para vocês os resultados, bom, uma parte dos resultados da nossa presença do nosso dojo no último torneio do Seishi no Ken. E eu trouxe aqui 10 medalhas, na verdade são 20, mas aqui comigo tem 10 medalhas que são as minhas e a do meu irmão Benosuke. As do Sojobo Sensei, as do Mike Tig Sensei e as do Zé Roberto Sensei não estão aqui comigo, estão com eles. Mas das do Sojobo Sensei só tem uma comigo, só que não foi do Seishi no Ken. Foi do Campeonato Paulista de Kobudo e Kobujutsu, que ele foi campeão em mais de 8 lutas. E aqui, bom, das do Seishi no Ken, aqui estão as do Benosuke. Ele tirou 2 de ouro em combate e 3 de bronze em kata. Das minhas, eu tirei 2 de ouro em combate, mais 1 de prata em combate e 2 de bronze em kata. Dessas 8 medalhas de ouro que tiramos ao todo, se juntar as minhas, as do Benosuke, as do Sojobo, do Mike e do Zé Roberto Senseis, totalizam 8 medalhas de ouro ao todo, sendo que dessas 8, 4 são do Gekiken. Então é só para vocês verem aqui. E bem, é uma honra trazer tudo isso para o nosso dojo. Olá para todos, sejam bem-vindos aos nossos canais Templar Jedi Warriors, Guild Espadas, Ordem de Cristo do Brasil, Metalo. Essa é a nossa demonstração no Festival de Artes Marciais, no Festival dos Fantasmas Famintos do Templo. Agora eles estão demonstrando a primeira forma criada por Negishi Shingoro, o mestre do Nakayama Hakuto, pai do Kendo moderno. Então a forma criada em 1890, treinada pela polícia do Japão. Ippon-men, Tatshomen, usando espadas afiadas. Aí. Então concentração tem que ser máxima e perfeita. Bom, Yomen. Aí. Tachi Morodeuski. Aquilo que vocês esqueçam. Aí, rapidamente. Faz assim para tirar a sujeira da espada. Okada. Por isso que faz isso com a espada. Para tirar o sangue da espada. Ele é feito com Habiki
São espadas de aço para treinamento. Aí, arigatou gozaimasu. Tem que ter pressão nas mãos. Viu? Se for com a mão frouxa, ele escapa. Shibori forte. Aí quando... Marilis, recebe o Vicente um pouquinho. O Vicente que tá doido pra fazer com você. E aí, ó, a gente já vem aqui. Ó, Gamê, presta atenção. Então, primeiro que a gente treinou, né? Hoje vamos fazer Harai Men. Não, esse daí você deixa lá. Então, vai ser. Tá de armadura, não consigo me segurar. Vai. Harai Men, né? Aí, o montei por lá. Nossa, a espada, né? Vai. A Maria, presta atenção. Ó. De novo. Ó. Esse cara tá tendo Isso! Meu irmão no Aikijujutsu, e sem ele não teríamos conhecido Sakutagawa Sensei. Aqui também é importante falar de Wagner Bull, Sensei 7º Dan, que ó. Então, Kodachi e arremessa. De lado ele não serve para nada. O que serve é quando você saca a espada, você saca e limpa a sua frente. Isso. Protegendo o arremesso de qualquer coisa. Isso aqui, pessoal, isso aqui é aquecimento. Isso aqui é aquecimento, você não serve para nada. Só serve para aquecer o pulso. Absolutamente mais nada.
Vamos convidar vocês para vir aqui mais próximos, para verem as armas. Vamos pedir uma coisa para vocês. Não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão. Essas armas são afiadas. Perfeito? São afiados. Essas armas são de verdade. E Não são... pode pôr a mão. Ó. Mais longe. Samurai no Cocoró. A alma do samurai. Isso, um tiquinho longe. Mais longe. Nós vamos mostrar duas peças. Pelo amor de Deus, corta com uma marcha. Literalmente. Eu estou pedindo, primeira coisa, ó. Do sexto encontro dos grandes mestres das artes marciais, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no governo, onde fomos homenageados e recebemos diversas homenagens, medalhas, etc., além de uma grande demonstração transmitida simultaneamente em diversos países e levando a espada. Estaremos presentes. Ordem de Cristo. Já cheguei, já estou aqui na Lesp. Estou aguardando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Em breve vamos começar a nossa cerimônia. Peço a todos que se sentem e aguardem mais alguns minutos. Obrigada. As artes marciais. Vocês esperaram muito por este momento. Nós, organizadores, também. Lançar um livro físico no Brasil não é nada fácil. Fazer isso há 15 anos é mais difícil ainda. Então, antes de iniciarmos, quero agradecê-los por este momento tão especial. Obrigada pelo apoio que oferecem às artes marciais e ao livro Grandes Mestres há 15 anos. Para comemorarmos este marco tão importante, contamos com a dedicação e o comprometimento de vocês. As artes marciais não são apenas uma forma de defesa pessoal ou uma atividade para desenvolver o corpo. Elas representam um estilo de vida marcado por bem-estar e qualidade de vida. Aqui, neste auditório, temos inúmeros exemplos de professores e mestres que criaram e implantaram projetos sociais que transformaram a vida de crianças, adolescentes e idosos. Temos também exemplos de... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante.
Deus! A caminho do Palácio do Governo, hoje é dia de Wazamono Tameshigiri, mestres, todos nós. O mais baixinho lá tem sexto dan, sexto, sétimo, oitavo, nono e vai ter 2 décimo dans. Minasama, estamos indo para lá pro evento. Shinkens na bolsa, Guarás lá embaixo e fazeram uma bela demonstração para esse evento maravilhoso ao qual fomos honradamente convidados. Ontem já foi a solenidade no Palácio e agora vai ser a apresentação. Nós gostamos de registrar todo o trajeto porque é importante o pessoal saber que é possível você fazer os eventos, aquela coisa toda. Em São Paulo é melhor você ir de metrô do que de carro, porque o trânsito é infernal. E aqui no metrô, e estamos lá, com tudo necessário. O monumental quadro, né, o painel enorme da Fundação do Estado de São Paulo, onde na tribuna de honra ficamos sentados durante o evento, e para nós uma honra e uma satisfação e o amor que temos pela nossa pátria, pelo nosso Estado. Então lá aguardamos até que se desse a nossa entrada no palco. Gente, esse saguão, acho que ele tem uns 20 metros de pé de direito de altura para mais. É monumental, vocês não têm ideia do tamanho desse lugar. E aqui são tomadas importantes decisões da vida de milhares de paulistanos.
Mexendo aqui nas caixas. Então, o documento do nome do meu mestre oficial lá no Japão. Achei mais um monte de medalha aqui que tava jogada aqui, ó. Kendo, terceiro lugar no campeonato brasileiro, que é o campeonato de Suzano, Fukuraku. Kendo, Iai, Karatê do meu irmão. E olha só quanto material. Sensei Akira, eu, meu irmão, muita coisa. Isso aqui eu vou mostrar algumas coisinhas só para destrinchar, mas é muito material, muitos anos. Como os samurais treinam para a luta, é desse jeito aqui. Não é como no Kendo moderno. Isso aqui é um treino de sparring, né, com Fukurojinai, né, como era treinado Yagyu Shinkageryu, Shintoryu, etc. E os golpes são fortíssimos, atordoantes. Faz dodói, né? Então não é como hoje bogo. E a gente treina de bogo também, treina de yoroi, né? Então isso aqui é um raro momento que a gente deixou mostrar para o público, para que vocês possam ter ideia de como é o dia a dia. Agora, quantas vezes a gente treina isso? Diferente do Kendo moderno, os samurais não ficam lutando toda hora. De vez em quando lutamos. De vez em quando lutamos. Para treinar nossas habilidades e para treinar o senso de estratégia. Geralmente aqui Hon Kata, treinamento Zazen, muita meditação, muita capacidade de ação. Então quem está segurando todo o peso dela está aqui. Por que é assim? Para eu poder ter velocidade para atacar. Senão, se a minha força estiver aqui no braço direito, eu não tenho velocidade. No meu braço direito fica exposto. Ficando exposto, ele é um alvo fácil para ser decepado. É muito rápido. Um bom espadachim, ele consegue colocar de 3 a 5 golpes em 2 segundos. Você conta 1, 2, o cara fez, acabou. É muito rápido. Então, e a Damasco? Não. Esse daqui, se eu não me engano, ele é o... É carbono. Tamarraga, né? Tem, é o... 5160. Esse aqui eu não sei se é 5160 ou é o outro, o... não sei o que, 20. Olha, eu sou péssimo com essas coisas. O que eu posso te dizer é o seguinte: este katana, ele foi forjado a partir de uma mola de caminhão. Foi o aço que foi utilizado dele. Então olha o que ele virou. Ele foi derretido e foi forjado. E essa espada, o que ela... Olha, as coisas que eu já fiz com essa espada está comigo durante todo o meu treinamento. E eu e o meu irmão, nós treinamos juntos e a gente se pegava com isso aqui. Então era realmente o que a gente faz aqui na demonstração, mas obviamente, depois disso já aconteceu.
Kazuko Morishita Sensei. Menkyo Kaiden e Hanshi, 8º Dan. Eu e meu irmão, assim como 5 de nossos alunos, fomos campeões de Kendo, de Gekiken, de Iaido, de Iaijutsu, de Tameshigiri e de Batojutsu, além também do Kembo e do Shibu. Diversas vezes entrevistado por canais de televisão, diversas matérias em jornal. Meu irmão foi colunista do São Paulo, do Tokyo Shimbun, também de diversos outros jornais, do Diário Nipako, por exemplo, apresentações em museus, castelos. Eu tenho trabalhos em mais de 28 países publicados, ensaios, estudos que são aproveitados em diversas faculdades de história, de cultura, enfim. Então é isso que recebemos de nossos mestres. Nossos alunos estão sempre presentes. Trouxemos uma federação internacional para o Brasil, a Federação Internacional de Gekiken e Artes Marciais, aqui no Brasil chamada de FIGAN, que é Nihon Kobudo Gekiken Kai, né? Sogo Kai. Enfim. Então, é muito trabalho, uma dedicação.
Chegou uma hora muito especial, uma apresentação com o mestre Adriano Pereira, que vai encerrar o bloco de apresentações. Olha, então é bom. Kesana e Kirioroshi. Arigatou, sensei. Karate. Shinto Meikyako. Shokuto. Wazamono. Tameshigiri. A lâmina está perfeita. Bom, Densho, tudo isso aqui. Aqui estão guardados os pergaminhos, as pastas, tudo. Todos os ensinamentos do Sensei, durante anos e anos, estão bem guardados aqui conosco. Então, muita gente fala, eu treinei com o Sensei Akira. Treinar e receber a tradição são duas coisas bem diferentes. Já apareceu muitos aqui na nossa porta falando isso. Eu conheci seu mestre antes de vocês, etc. Tá? Cadê a tradição? Cadê os ensinamentos? Cadê tudo? E nós vamos fazer o teste dessa kotetsu. Cano de aço maciço. Menkyo Kaiden. Wazamono. Shindoryu. Tsukemaza Sojobo. Nambu Kosho. Katana. Não vou dar mais um. Ainda continua gravando. Tá gravando. Vai com tudo agora, cuidado, hein? Cortou. Cortou. Ó.
mostrar. O caminho foi passado, a transmissão foi garantida. Nossos filhos, filhas, netos, alunos, graças a Deus, meu mestre está sorrindo no céu, tenho certeza. Formamos samurais, excelentes budokas, excelentes bugeishas, capazes, compassivos, estudiosos, leais e obedientes. Talvez a palavra que mais marque o dojo, lealdade e obediência ao caminho. Sunao em japonês, né? Então, Sunao no Michi, obedecer o caminho. Isso. E vamos evoluindo. Vamos para frente, sempre avançando diante do caminho. Com nossos Kyodai, nossos irmãos de armas, e que estamos sempre juntos. E quem não veio junto, ficou para trás. A palavra que eu tenho para dizer ao meu mestre Tsukimoto Akira Sensei, meu mestre do meu irmão mais velho, é Hontoni domo arigatou gozaimashita. Sensei, por tudo que o senhor fez em nossas vidas, eu só tenho a agradecer e honrar sempre o seu nome e guardar sempre o seu caminho e a sua memória. Vicente!